Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, estamos iniciando mais um programa Bem Viver. Estamos no verão, estamos num período de férias. É importante cuidar da pele, ainda mais que nós procuramos piscina, praia, e a gente vai começar o programa agora. Olá, estamos no verão, período de férias, período que a gente procura piscinas, procura praia, curtir bem esse período expondo muito o corpo. E com isso, nós temos que tomar alguns cuidados com a pele. Para isso, convidamos a doutora Marina Serraviti, dermatologista, que atua na área de Ouro Preto, para darmos dicas sobre os cuidados com a pele no período do verão. Olá, Marina. Olá, Sérgio. Prazer estar aqui. Olá, Marina. Qual que é a primeira dica, qual que é a primeira recomendação, já focando na pele? Eu acho que a principal recomendação do verão, que eu acho que é essencial e que às vezes a gente não presta muita atenção, é sempre usar medidas de proteção solar combinadas. Isso eu sempre falo com meus pacientes. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que o protetor solar vai te proteger de forma absoluta. Então a gente acaba se expondo muito, às vezes num horário inadequado, por um tempo inadequado, esquece de reaplicar o filtro solar, não utiliza outras medidas como, por exemplo, chapéu, camiseta, guarda-sol, e isso é muito importante. A gente teve uns estudos recentes que mostraram que o aumento de câncer de pele mostraram um aumento de câncer de pele depois da introdução do uso do filtro solar. É claro que os diagnósticos ficaram mais precisos, né? Foi feito mais diagnósticos de câncer de pele, mas a gente acredita que o protetor solar, né, depois do advento do surgimento do protetor solar, os pacientes têm uma falsa sensação de fotoproteção. Então, às vezes, eles se aplicam o filtro solar uma vez ao dia antes de ir para a praia e ficam o dia inteiro na praia e acham que eles estão protegidos, né? Então, a grande dica é usar medidas diferentes de proteção solar. E quais seriam essas medidas? Aí seria respeitar os horários de exposição, né? Evitar o sol de 10 da manhã até as 3 da tarde, que é quando tem maior índice de radiação ultravioleta B e que a gente tem mais chance de ter queimaduras solares. E usar, por exemplo, blusas com fator de proteção solar, chapéus com aba mais larga e a gente consegue proteger face, pescoço e colo. Se proteger debaixo dos guarda-sóis. Então, essas são, ou então sombra de árvore, né? Procurar um lugar mais sombreado. Então, essas são as principais dicas. É uma mudança de cultura, né? Porque, vou falar do meu tempo de jovem, não tinha filtro solar. Exatamente. Né? Filtro solar ele começou a ser introduzido nos anos 60, né? Ele surgiu nos anos 60. Então, assim, até a população acostumar com o uso do filtro solar depois da década de 80, né? Então, assim, realmente, antigamente tinha mais cultura de bronzear, né? As pessoas queriam ficar bronzeadas, não se preocupavam com proteção solar. Então, era realmente muito preocupante. E eu fico animada, porque eu acho que hoje em dia as pessoas realmente estão mais preocupadas com isso, né? Tanto com a questão dos adultos, quanto protegendo as crianças. Né? E os filtros solares também vêm melhorando a sua qualidade. Sem dúvida, né? Tanto no aspecto de proteção, né? A gente tem filtros solares mais eficazes, com fatores de proteção mais altos, quanto cosmética, né? Porque antigamente os pacientes falavam que não dava para usar, né? Porque eram protetores cosmeticamente muito desagradáveis, né? O toque era muito ruim, a pessoa transpirava demais, escorria, às vezes escorria nos olhos, irritava os olhos. Então, hoje em dia, a gente tem várias apresentações de filtro solar que facilitam o uso, inclusive no dia a dia, né? O que a gente tenta agora, já que as pessoas já estão acostumadas a usar filtro solar na praia, o que a gente tenta agora é introduzir para o dia a dia,
né? Para o dia a dia da pessoa, para usar todos os dias. Não só quando está verão e não só quando tem sol, né? Muito forte. É isso que eu ia até tocar com você agora, porque na chamada eu falei, né? Estamos no verão, piscina, praia, e a importância do filtro solar no dia a dia, Sem né? dúvida. Independente de estar de sol quente ou não, a gente tem que estar com essa proteção. Apesar de no dia a dia a gente ter menos chance de queimaduras solares, né? Porque a gente não se expõe por um tempo suficiente, né, de forma mais aguda, nem num horário que tem maior índice de radiação ultravioleta, a gente vai acumulando dano solar ao longo dos anos, né? E o dano solar, a gente não consegue reverter. Então, a gente tem que proteger ao longo da vida para chegar lá com seus 70, 80 anos, não ter um fotodano intenso e não ter mais chance de câncer de pele. Excelente. Tem vários tipos de filtro solar, né? Não é só mais o fator de proteção. Qual é o melhor filtro solar? Não existe o melhor filtro solar, né? Cada paciente tem sua necessidade. Como recomendação para a população geral, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou um consenso de fotoproteção. Então, com as características do Brasil, né, com o nosso índice de radiação, com a nossa localização no mapa, a gente recomenda pelo menos filtro solar fator 30 para a população em geral, tá? Isso gera uma proteção segura, né? E quando a gente aumenta o fator de proteção solar, por exemplo, uns 50, uns 60, uns 70, hoje a gente tem até proteção de fator 100, o que a gente melhora é o tempo em que a gente pode ficar exposto. Então, quanto mais baixo o fator de proteção, mais necessidade de reaplicação, né? Então, por exemplo, um paciente que tem, às vezes, que vai se expor por muito tempo, que trabalha ao sol, é melhor que ele use um filtro solar com um fator de proteção mais alto, né? E aí, com isso, ele não vai precisar ficar reaplicando a cada 2 horas, ou a cada 1 hora, né? Pacientes, por exemplo, que têm manchas na face, por exemplo, o melasma, a gente sempre recomenda um fator acima de 50 e com base, porque não só a radiação ultravioleta B é importante para esses pacientes na questão do melasma, mas também a radiação ultravioleta A, que é uma radiação mais penetrante e que quando a gente faz uma cobertura, tipo uma base, ou tipo uma camisa, ou tipo um chapéu, ela é melhor bloqueada do que só com filtro solar branco, né? E essa relação para as manchas também, com relação ao fator solar, a gente sabe que existe um fator no filtro solar que se chama PPD. E esse PPD, que é justamente o que protege contra as manchas, ele está relacionado matematicamente ao FPS. Então, por exemplo, se você usa um FPS 30, você vai ter uma proteção de PPD de 10. Se você usa um 60 ou um 70, 20 ou mais de 20. Então, para essas pessoas é recomendado um fator maior. E também para aquelas que têm alguma doença que tem relação direta com o sol, né? Por exemplo, lúpus, né? O paciente lúpico tem que usar um filtro solar alto, porque o lúpus é fotoativado, ele é ativado pela radiação solar. Paciente que já teve história de câncer de pele, paciente com a pele extremamente clara, olhos claros, cabelos claros, isso aí a gente pede para usar um fator maior. Mas para a população geral, um fator 30, ele é adequado. Nós vamos dar um break, daqui a pouco a gente volta com a Marina, exatamente falando mais de outros cuidados que a gente tem com a pele, além do filtro solar. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta, entrevistando a doutora Marina Serravit, dermatologista, e estamos falando sobre os cuidados da pele no verão. Marina, a gente estava falando do filtro solar, mas a gente sabe que tem outros cuidados com a pele. Hidratante após banho, após a higiene, a hidratação se é importante, se tem algum alimento que ajuda. Sim. Eu costumo falar que a hidratação da pele é por 2 vias, né? Por via oral e por via tópica. Então,
É importante se manter hidratado, né, no verão, consumir bastante líquido, alimentos que contêm bastante líquido, como frutas, né, por exemplo, melão, melancia, para ajudar nessa ingesta hídrica adequada. E o papel do hidratante nesse caso, ele vai impedir a perda de água e até mesmo puxar água para dentro da pele. Então, às vezes tem pacientes que falam assim para mim, ah, doutora, eu não gosto de hidratante, mas eu uso óleo. O óleo não é um bom hidratante. Né? Porque a gente sabe na química que a água e óleo não mistura. Então, se a pele já é uma pele hidratada, já é uma pele bem cuidada, se usar o óleo vai evitar que a água se perca para o ambiente. Mas também uma pele ressecada, o óleo não vai puxar água para dentro da pele. Então, o hidratante, ele tem algumas substâncias que a gente chama de alfa-hidroxiácidos, que são moléculas pequenas, que entram para dentro da pele e puxam a água de fora para dentro. Por isso que a gente recomenda depois do banho. Porque aí a pele está úmida, e aí essa água, né, da pele, por cima da pele, essas moléculas de água que estão por cima da pele, elas, através da ação do hidratante, elas vão entrar para dentro das células e manter a pele hidratada, tá? E por que hidratar a pele, né? Para que a gente tem que hidratar a pele? Hidratar a pele, ele produz mais vitalidade para a pele, previne doenças, né? Porque a gente tem dermatites que são pioradas pela questão da ressecamento cutâneo, né? Então, todas as dermatites praticamente, dermatite atópica, as dermatites de contato alérgica, as doenças inflamatórias de pele como psoríase, todas elas, quando a pele está desidratada, a chance de ter uma piora, ela é real, né? Além disso, a pele é uma barreira, a gente não pode esquecer disso. Então, uma pele bem hidratada é uma barreira eficaz. Então, isso vai evitar que a gente dificultar, né? Eu não posso falar evitar totalmente, que a gente adquira algumas infecções, por exemplo, infecções virais, né? Por exemplo, verrugas virais, molusco contagioso, fungos, né? Dando origem à micose, que são muito comuns no verão, né? Então, é importante hidratar a pele. Então, usar o período pós-banho e o período da noite para esse cuidado, para a hidratação. Principalmente as micoses, já que a gente está nesse assunto, tem muito a ver com umidade também da pele, né? O verão é a época das micoses, né? Tanto as exógenas, né? Tanto as que a gente adquire do ambiente, né? Por exemplo, contato com solo, contato com animais, quanto os desequilíbrios da nossa própria flora. A gente tem fungos que moram na nossa pele e que por alguns fatores ambientais eles crescem muito em população e começam a dar infecções. Por exemplo, a cândida. E um outro exemplo é um fungo que chama malacésia, que o pessoal chama muito de pano branco, né? Que são aquelas manchas que dão muito comuns na região do pescoço e no dorso. Esses são fungos que a gente não adquire, mas quando a pele está muito úmida, muito oleosa, muito quente, é um ambiente que é adequado para eles. Então, eles crescem muito em população e começam a dar lesões de pele. E é justamente essa época do ano que acontece. E tem diferença entre o contato com piscina e com praia, com mar? Com relação às micoses em si, as piscinas são piores por causa daquela água que fica acumulada na beirada da piscina. Então, andar sempre calçado, evitar de ficar deitando naquela beiradinha, né? Agora, as praias, tem praias muito poluídas também que a gente tem que ficar atento, principalmente com relação às infecções gastrointestinais mesmo, né? E presença de animais na praia, que são comuns. Às vezes a larva migrans é comum na praia, na areia da praia, né? Sim. A pessoa senta, hábito de às vezes levar cachorro, ou o próprio cachorro de rua que fica perambulando pela praia e pode dar o bicho geográfico. Sim. E no mar também a famosa água-viva que dá queimaduras graves. Graves. Algumas regiões do país são bem comuns, né? Por exemplo, a região do Rio tem muita água-viva, então tem que ficar atento mesmo. A gente está falando de cuidados, falando de férias, e quem tem férias tem filhos, os cuidados com as crianças são mais importantes e mais delicados. Vamos falar um pouquinho da proteção das crianças? É o que mais me preocupa, doutor Sérgio, porque a gente sabe que a maior parte dos danos a gente adquire nos 10 primeiros anos de vida, 10 ou 20 primeiros anos de vida. Então, o câncer de pele que a gente vai ter aos 70, 80 anos, ele vem de um dano que a gente adquiriu na infância, né? Então, assim, cuidar das crianças é muito importante e muito difícil. Porque as crianças, né, na praia, na piscina, elas não querem ficar quietinhas na sombra, né? Tudo nojinho. Então, e o sol é lazer, né? É alegria, diversão. Então, a gente tem que se cercar de cuidados para manter essa criança protegida. Então, o que é importante na infância? Criança menor de 6 meses não pode usar nenhum tipo de filtro solar, nem os infantis. Então, antes de 6 meses de idade,
a orientação é não expor. Não expor de forma recreacional. É claro que os pediatras recomendam uma exposição solar curta, 10 minutinhos todos os dias, às vezes para tratar uma icterícia ou então para estimular a produção de vitamina D, mas não expor, não levar o menino para a praia, o bebê para a praia, para o clube, porque na verdade para ele é só um incômodo, né? Ele só vai passar calor, não vai poder aproveitar nada, vai criar preocupação para os pais, então o ideal é não expor. Existem hoje roupas e chapéus, né, com fator de proteção que podem ser usados também. A partir dos 6 meses de idade já é recomendado filtro solar infantil, mas eu recomendo sempre tentar usar alguma forma de proteção física. Mesmo que não seja uma blusa específica com proteção solar, às vezes uma blusinha de manga comprida para proteger melhor. A gente vai continuar falando após o intervalo comercial. Espere um pouquinho. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver. Estamos entrevistando a doutora Marina Serraviti e estamos falando do cuidado da pele no verão. A gente estava falando de criança. Tem mais algum cuidado com as crianças? Aí é o mesmo do adulto, manter a hidratação oral, né, adequada, oferecer bastante líquido, né? Hidratar a pele da criança depois de exposição solar, de exposição de sol e piscina, de mar e piscina, né? Principalmente as crianças que têm dermatite. A gente não proíbe, né, as crianças de dermatite de nadar, de frequentar a praia, mas elas têm que ter uns cuidados especiais, né? Agora eu vou para um assunto que me interessa. No verão a gente tem o hábito de um consumo maior de bebida alcoólica. E uma das bebidas alcoólicas que a gente usa muito é a caipirinha, a caipivódica, e tem o dermografismo, que é os contatos com limão, com algumas frutas. Alguma recomendação? Na verdade, a fitofotodermatose, que é essa queimadura através de frutas cítricas, ela acontece por causa de uma substância que tem na casca. Então, tomar a caipirinha ou um refrigerante com limão não vai fazer você ficar manchado na face. O grande cuidado é na hora do preparo. Então, na hora que, por exemplo, você for preparar a caipirinha, lavar bastante antes de se expor ao sol, né? Porque você vai ter contato com a casca e isso aí pode espirrar na região da mão. É muito comum manchas nessa região da mão. Às vezes, limão, às vezes em peixe, né? Ou camarão, frutos do mar, então tem que ter cuidado. Infelizmente, é real. Há uma fase aguda, que é uma fase semelhante a uma queimadura, pode ter até a presença de bolhas, e depois vai gerar uma hipercromia, que a gente fala, gera uma mancha escura no local que demora às vezes meses para sair. Então é comum, às vezes no verão, essa queixa de consultório, e não tem muito o que se fazer depois. A gente pode usar agentes clareadores, mas o ideal é prevenir mesmo. E é só o limão? Ou tem outra fruta? Limão, laranja, figo, todos esses têm substâncias que podem... O figo dá até... eu lembro de época que tinha pessoas que botavam folha de figo, exatamente, né, e davam queimaduras graves. Por causa dessa propriedade de aumentar a sensibilidade à radiação solar. Tá, vamos dando prosseguimento. Manchas no corpo pioram com a exposição ao sol? Sem dúvida, todas as manchas. Inclusive, às vezes lesões agudas, por exemplo, uma alergia, uma queimadura, se você expõe ao sol, ela vai virar uma mancha escura. Teve uma pergunta de um espectador que eu achei curiosa. Banho, se a quantidade de banhos no dia altera a pele ou prejudica a pele? Não há uma recomendação geral, né? Porque as peles são diferentes. As regiões geográficas são diferentes, a época do ano é diferente. Então, o que eu geralmente falo é o seguinte, no inverno, o ideal é tomar um banho por dia mesmo, porque a taxa de transpiração é menor. Para você se manter higienizado, limpo, geralmente não é necessário mais de um banho. E a gente tende a usar água mais quente, que é mais prejudicial para a pele. Então, no inverno, geralmente um banho é suficiente. Agora, no verão,
a taxa de transpiração é maior, a gente usa uma água mais fria. Então, assim, se o paciente sente necessidade, eu acho que mais de uns 2 banhos por dia é adequado. Algum cuidado com bronzeador? Bronzeador não existe, né? Na verdade, a gente nunca recomenda o uso de bronzeador. É sempre fotoprotetor, sempre protetor solar. A questão, doutor Sérgio, é que não existe bronzeamento saudável. Bronzeado saudável é uma coisa que não existe. Porque o próprio conceito do bronzeado é de uma defesa da pele contra um dano a uma radiação solar. Então, bronzear é uma defesa que a gente tem, uma forma do nosso corpo de evitar dano do DNA e a gênese do câncer de pele. Então, se o paciente está se bronzeando, quer dizer que ele está se agredindo. Então, o ideal é voltar da praia sem se bronzear. E o bronzeamento artificial? Já que a gente está falando tanto, né, do bronzeamento, tem gente que quer manter o corpo bronzeado, faz até esses bronzeamentos artificiais. Ele é agressivo à saúde, então, da pele? Absolutamente agressivo. Inclusive, as câmeras de bronzeamento artificial para fim estético, né, para fim de bronzeamento mesmo, elas são proibidas no Brasil. Então, quem faz está ilegal mesmo. E tem outras formas que às vezes o pessoal usa, né, de jatos, né, de bronzeador, que também são completamente perigosos para a pele. E a única coisa que a gente recomenda e que não tem tanto problema são aqueles autobronzeadores, que na verdade são substâncias que oxidam a queratina com contato com radiação, com oxigênio e dão uma tingidinha na pele, né? Então, esses são liberados. Agora, os que requerem radiação ultravioleta, a gente não recomenda mesmo. Tá. E não vale a pena, né? Eu sempre falo com meus pacientes que bronzear não vale a pena, porque é um dano que a gente acumula para a vida inteira por um período curto de beleza, né? Que é o bronzeado. Então, é um preço alto, eu acho um preço muito alto. Nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, assim, do cuidado geral da pele, independente de estar no verão ou não. O que você recomenda mesmo? Eu acho que a fotoproteção é o mais importante, é o que vai pesar depois lá no final da vida. Então, a gente vê que pacientes que se protegeram, eles estão com um aspecto muito melhor na pele, eles têm muito menos incidência de câncer de pele, hidratação, né? Não fumar, que eu acho que o tabagismo também é um fator que é muito prejudicial para a pele, e uma nutrição, uma alimentação adequada. Você podia falar um pouquinho do tabagismo em relação à pele, que eu agora fiquei curioso. Bom, a questão do tabagismo é que ele gera mais radical livre, né, com o consumo do cigarro. São substâncias de oxigênio que são reativas e que consomem mais o colágeno, então eles envelhecem mais. O paciente tabagista envelhece mais. Produz mais monóxido de carbono e com isso tem maior envelhecimento. Além disso, existem algumas rugas que são típicas de fumante, principalmente rugas periorais, né, dos códigos de barra e etc. Quando procurar um dermatologista? O ideal é sempre, né? O dermatologista é um médico de todo mundo, né, de criança até o idoso. Mas eu acho que qualquer sinal diferente na pele, a gente tem que procurar. Ou então, se o paciente tem muitas dúvidas com relação à exposição solar, quem vai orientar é o dermatologista, então é todo mundo, assim, principalmente quem tem dúvida ou então que tem alguma lesão de pele que queira esclarecer qual que é a etiologia, qual que é a origem dela. Infelizmente, estamos realmente no final do nosso programa. Agradecer a Marina pela participação. Eu que agradeço, foi ótimo. Pode ter certeza que ela estará com a gente em outras oportunidades, que tem muito assunto de pele para a gente estar discutindo, né? O que você falou é o dia a dia, todo dia. Suas considerações finais? A questão é essa mesmo, é pensar na pele como um órgão importante, né? Que realmente faz muitas funções, além de ser só uma cobertura, né? Então, a pele é um órgão muito extenso e que mantém o nosso equilíbrio mesmo. Então, ter cuidado com a pele, pensar não só no momento, mas no futuro, né? E que a gente carrega nossas marcas para a vida toda. Então, a gente tem que cuidar desde as criancinhas. Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Até o nosso próximo programa. Tchau.
Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.